Bom, a empresa Powermatic está no mercado a marca existe desde 1985, então está há bastante tempo já no segmento. Para eu conhecer melhor vocês, aí quem que é de projeto? Tá, quem que põe a mão na massa mesmo, que faz a montagem? Tá, instalador? Legal, bem-vindos, vamos lá. Então a gente vai falar sobre como construir os dutos. A gente preferiu focar na questão dos dutos para áreas especiais, sala limpa, hospitais e tudo mais, tá certo? Que exigem alguma atenção diferenciada, tá? E então a gente vai dar uma orientada sobre como construir esses dutos, né, de uma forma, quando chegar no final, fazer os testes finais, você tem mais facilidade de atender as exigências normativas, ok? E o objetivo dessa conversa é passar para vocês condições, né, e também para os clientes finais, né, condição de saber exigir, né, o material que você vai receber, tá certo? Então, assim, principalmente quando o cliente final se envolve, normalmente ele não tem noção do que ele está comprando. Então, esse tipo de informação que a gente vai passar nos obriga, nós como fabricantes de duto, nos obriga a fazer um produto de qualidade, porque a ideia é que vocês todos tenham condição de exigir essa qualidade, tenham informações para isso, tá? Então nós vamos analisar alguns aspectos dessa fabricação de duto e montagem e tudo mais, né? Um deles é a fabricação, outro que é um tema muito importante na norma, que é a vedação. Dependendo do tipo de instalação que você tem na área classificada, você tem um nível de vazamento tolerado. E o que vai determinar você alcançar esse nível é exatamente a qualidade da vedação que você vai fazer. Então, a gente mesmo às vezes comete o vício, né, de linguagem de falar em estanqueidade. Um duto estanque é só o duto para líquido. O ar sempre pode vazar. Então, a própria norma te diz, dependendo do tipo de instalação, até quanto ele pode vazar e ainda continua sendo tolerável. Tá? Como a gente está focando aí em áreas limpas, tem a questão da higienização, né? Então, esses dutos recebem um tratamento especial, diferenciado. Nós temos até ali na nossa mesa um trechinho da forma que normalmente é enviado para a obra ou na forma que vocês têm que guardar na obra quando vai fazer a montagem, ok? E vamos falar também, por último, sobre os cuidados da montagem, porque não adianta você ter um produto bem construído, né, que tomar todos os cuidados na vedação, na limpeza e tudo mais, e na hora da montagem não se ter cuidado e acabar vazando por essa deficiência. Qualquer dúvida, por favor, interrompam, viu? A hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. O máximo que pode acontecer é eu não saber responder, mas aí a gente aprende junto. Mas vamos lá. Então, com relação à fabricação, nós vamos falar um pouquinho das formas geométricas e de matéria-prima. Sobre as formas geométricas, o mais comumente usado na indústria é o retangular e o circular. Às vezes se fala do oval e tudo mais, mas isso é mais para conforto, né? Na indústria não se usa isso. A indústria vai sempre focar no retangular e no circular, tá? O retangular, ele normalmente tem um fechamento longitudinal cravado. Nós temos as peças lá para vocês darem uma olhada, né? E no caso da área classificada tem que ter a cravação e mais a vedação nesse fechamento longitudinal, ou por solda, dependendo do caso, tá? E a conexão transversal tem alguns tipos no mercado. O mercado tem alguns tipos, né? Mas o que mais deve ser usado para os dutos de área classificada é a flange TDC, o perfil Powermatic. Eu uso a nossa marca porque a patente desse perfil é nossa, nós fornecemos ele há mais de 20 anos. Cantoneira ou barra chata, que já é mais para duto mais pesado, produto soldado, né? O duto de ar normal raramente usa esse tipo de produto, tá? Essa flange TDC é uma flange americana, né? O TDC significa Transversal Duct Connection,
que é a conexão transversal do duto. E tem também um similar, que é o TDF, que é o Transversal Duct Flange, que é a mesma coisa, né? Que é a flange transversal do duto. Ok? Esse perfil aqui, a norma NBR 16401 e a SMAC, da norma americana, ela reconhece esse perfil na mesma forma como uma flange TDC. Então o que acontece? Quando você faz um duto flangeado, seja o TDC, seja o perfil, a NBR 16401 te dá tabelas de definição de espessura da parede do duto, diferenciadas em função de pressão e seção do duto, tá certo? Então, quando você usa esses dois tipos de conexão transversal, você trabalha com espessuras muito menores. Então, você consegue ter um duto muito mais leve. Isso te ajuda no quê? Você vai gastar menos material, menos suportação. Isso te permite montar um bom trecho no chão e depois levantar ele já montado e colocado algumas conexões, como colarinhos, grelhas e tal, dá para levar pronto. Se for o caso de isolar, dá para isolar no chão. Fica bem mais fácil você levantar 4, 5 metros do que ficar levantando de metro em metro, né? Tá certo? Aqui algumas imagens de alguns tipos, né? Esse é um duto com perfil, dá para ver a terminação dele aqui, é um pouco diferente. Esse é um TDC, tá vendo? Ele não tem essa parte sobre o duto. Nós temos uma amostra lá com as duas flanges, para vocês verem a diferença, tá? Essa é a chaveta que usa-se em conforto, quase não se usa mais, mas ainda aparece no conforto. Por que não se usa? Porque ela, usando esse tipo de conexão, ela exige uma chapa muito grossa. Então, por exemplo, um duto com seção de, sei lá, 600 milímetros, 700 milímetros. Se você usar isso aqui, 700 milímetros, você vai ter que usar uma chapa 22, se não me engano, que pesa 6,4 kg por metro quadrado. Se você usar uma flange dessa ou dessa, você vai usar uma chapa 26, que pesa 4 kg por metro quadrado. É 50% a menos. Então, uma obra de 15 mil quilos de duto, você vai usar 10 mil só. Dá uma diferença gigantesca. Tá? Esse é um duto soldado, né, no caso com cantoneira, mas um duto maior, né, que a gente falou também. Esse é o duto com perfil, tá certo? E esse aqui é um modelo o duto TDC que a gente pode enviar dessa forma para efeito de viabilização de transporte, né? Porque se você transportar assim, você transporta muito ar. Então a gente costuma fazer isso aqui, mesmo para vocês aí, quem tem um galpão e vai instalar em outro lugar e faz o duto em casa, dá para levar dessa forma. Ele já sai com flange, já sai com a junta Pittsburgh, né? A junta longitudinal pronta. Então você consegue os trechos retos, né? As peças, curva, redução, já é melhor de fechada mesmo. Ok? Perguntas? Que hora que é o café? Ninguém vai perguntar? Daqui a pouco. Vamos lá. Ainda falando do retangular. Os reforços. Essa norma aqui, ela te permite chapa mais fina. Ela te permite chapa mais fina, mas ela exige que você faça vincos, tá certo? Esse vinco pode ser esse vinco aqui, que quando você compra o duto pronto, porque à medida que vai desbobinando, né, saindo da bobina, ele já vai fazendo. Se você vai trabalhar com chapa fazendo a sua oficina, no seu galpão ou na obra, você pode fazer esse X aqui, para reforçar. Porque como você baixa muito a espessura da chapa, é perigoso ela vibrar, por ser muito fina. Ela não vai comprometer a resistência mecânica, mas ela pode vibrar. Então você faz isso ou isso, tá vendo? Aqui também tem, né? Exatamente para evitar essa vibração. E essa norma te permite também, no exemplo que eu citei aí, né, comparando as espessuras, ela te permite com reforço interno, dependendo do caso, um exemplo que, né, mais simples aí é o seguinte: até pressão de 250 milímetros por coluna d'água, 25 milímetros por coluna d'água, né, 250 PA. Você pode ir com chapa 26 até 900 milímetros de seção, sem nenhum tipo de reforço. Se você colocar um reforço no meio do painel, nós já vamos falar disso, você pode ir até 1.200. Então a economia é realmente muito grande. Vale muito a pena você pensar no duto flangeado, seja ele TDC, seja ele perfil, seja ele o que for. Vale muito a pena você pensar nisso, porque você vai economizar muito na chapa. Já sempre me perguntam, mas aí eu tenho que comprar o perfil, eu tenho que comprar o canto, eu tenho que comprar o duto.
mas no final da conta certamente vai valer a pena. Fiz essa conta N vezes, cheguei a apresentar com palestras e tudo mais, mas não é o caso hoje, ok? Então esses reforços aí, os internos, que são esses aqui, ó, esse desenho está exatamente como está na norma, tá? Na NBR 16401. Esse reforço interno, ele é vocês vão ver essa nomenclatura TRPN. Esse TRPN vem lá do inglês e deu para brasileirar bacana, que é o Tie Rod Panel. Né? O Tie Rod é um vergalhão. Então, para nós aqui, virou um tirante roscado no painel. Mas é um vergalhão roscado que você coloca no meio do painel. Por que não é recomendado dependendo do tamanho do, só completando, dependendo do tamanho do duto e da pressão, você precisa colocar um também na flange, tá? A norma até exagera, pede para colocar nas duas, mas a gente orienta, né? Por isso aí que eu falo, a montagem. Você pode colocar em uma só, porque na hora que você for montar outra peça que vem aqui, você vai colocar o lado que está sem. Então, um acaba segurando o outro, tá? Então, por que não é recomendado em área limpa? Essa interferência interna no duto pode gerar, né, parada de partículas ali e que podem produzir uma colônia de bactérias. Então, o duto de sala limpa, quanto mais limpo ele tiver, quanto mais desobstruído ele tiver, melhor. Tá? Então, isso aqui é muito utilizado no conforto, na ventilação, em exaustão, mas em área classificada não é recomendado. O que é recomendado? O externo, tá certo? Para área classificada, porque deixa desobstruído o fluxo do ar. Se você não quer colocar o externo, a norma te dá essa opção. Ou você coloca o reforço externo, ou sobe a bitola da chapa. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei lá, de 900 a 1200, você precisa do reforço, interno ou externo. Você não quer pôr reforço, você sobe para 24. Em vez da 26, você põe a 24. Aí elimina o reforço. A tabela te orienta a isso, tá? Isso é tudo dentro da norma, sem nenhum problema. Ok? E ele é esse tipo de reforço aqui. Pode ser um L, pode ser um Z, tá? Tem vários tipos de reforço. Por que o mercado adora o reforço interno? Todo mundo gosta do reforço interno. E por que vale, às vezes, normalmente vale muito a pena você subir a bitola em vez de colocar o reforço? O que acontece no duto retangular? Normalmente você tem uma medida muito maior, né? A medida de base normalmente é o dobro da altura. Tipo, né, 900 por 450 e tal. Às vezes até mais que o dobro. Então o que acontece? Quando você vai colocar um reforço interno, se vamos no exemplo, 900 por 450 ou 1000 por 500, você vai colocar um reforço interno, você vai precisar de um vergalhão de 500 e pouquinho, que tem que passar um pouquinho para colocar a porca. Né? Um vergalhãozinho de meio metro. Se você vai colocar o reforço externo, você precisa de 2 barras de 1 metro cada uma. Você precisa de 2 metros de material contra meio metro de material no outro caso. Então todo mundo adora colocar o interno. Mas na área limpa, se você pegar o custo desses 2 metros, mais um monte de rebite ou parafuso brocante que você tem que pôr no meio, mais a vedação que você tem que fazer desses furos aqui, porque esses parafusos são pontos de vazamento. Tem que tomar muito cuidado com eles. Se você botar tudo isso na ponta do lápis, às vezes compensa você subir a bitola e não usar o reforço. Nós temos como padrão, os nossos clientes mais habituais, já tem como padrão, não mexe com reforço, sobe a bitola. Vale bem a pena. Todo mundo entendeu essa questão do reforço? Tranquilo? Silêncio né, dúvida só na hora da prova, né? Todo mundo sabe disso, né? Na hora de fazer. E a hora que a dúvida aparecer, fiquem à vontade para contatar a gente lá. Tá? Um outro detalhe, na segunda-feira esse material vai estar no nosso site, tá? Disponibilizado para vocês, quiserem baixar, fiquem à vontade. Ok? Seguindo, se o botão funcionar, boa. Circular. O circular tem algumas formas também, né? Construtivas, que a forma é circular, é geométrica. A forma construtiva pode ser um fechamento longitudinal cravado ou soldado, né? E essa cravação pode ser espiral ou longitudinal também. Quando for espiral, no caso de área classificada, área limpa, você tem que colocar a vedação nas curvas. No trecho reto não precisa, mas nas curvas e reduções e tal,
você tem que vedar. O vedante que a gente recomenda é a base de PU, porque o PU ele tem mais resistência à formação de colônia de bactérias, tá? E a conexão pode ser flange, perfilado ou luva. Nós temos lá um trechinho de duto circular espiral, se vocês quiserem ver. Temos lá em aço carbono e aço inoxidável. Ok? Esse aqui é um duto liso, né? No caso aqui a gente citou, né? Ele é um duto com fechamento longitudinal cravado, né? Nesse caso acho que é soldado, tá? E a conexão dele é com o flange. A instalação exigia isso, tá? Essa é a aparência normal dele. Um espiral já tem essa característica, tá? Essa a aparência dele. No caso aqui com flange. Às vezes usa-se luva, que é uma peça interna, que nem flangeamento precisa. É muito mais prático, econômico e rápido também, mas depende muito da instalação, do projeto e tal. Ok? Com flange é mais resistente? O flange deixa mais resistente, pode ser um ponto de apoio para suportação, né? Mas a luva funciona bem também, e esses dutos aqui, normalmente eles têm um reforço interno que é uma meia-lua, né? Que você faz uma furação e pendura com um vergalhão roscado, essa meia-lua interna, né? Ou às vezes, eu não tenho imagem aqui, existe um tipo de reforço externo que a gente chama de reforço tipo gota, né? Ele abraça o duto aqui e lá em cima ele se encontra as extremidades dobradas para que seja fixado por ali. Usa-se muito também meia-lua, né? Faz uma meia-lua com as pontas viradas e furadas e pendura-se o vergalhão nessa meia-lua também. Mas aí você precisa de 2 vergalhões, o tipo gota é um só. É mais econômico, né? Pode-se usar cabo de aço também, sem problema nenhum. Ok? Mas a flange só quando é indispensável mesmo. Normalmente o pessoal prefere luva por questões de custo e rapidez também. Muito mais rápido de fazer, não de instalar, mas de fazer é bem mais rápido. Aí ele aí no chão. Esse é um duto, isso é uma parte da nossa fábrica, um duto espiral também, né, com flange. Ok? Tipo de matéria-prima, que normalmente, o que mais comumente se usa em instalações de área limpa é o aço galvanizado, inoxidável, alumínio e eventualmente polipropileno. Nós vamos falar o porquê de cada uma delas, tá? O aço galvanizado, ele normalmente tem o fechamento longitudinal cravado e vedado. É o mais comum, que dá essa aparência aqui, tá? Ele fica dessa forma. Aquela imagem que a gente mandou dos dutos em L para transporte e tudo mais, são esses trechos retos aqui, todos eles podem vir abertos. Já a curva, a redução já é mais complicado. Colarinha é melhor vir fechado e tal. Ok? Essa é a aparência. A etiqueta, porque aí, no caso de quem fabrica o duto, você mandando um projeto para o fabricante, esse projeto é seccionado de peças e cada peça leva um código de 1 a infinito e esse código vai nessa etiqueta aqui. Então a montagem é um quebra-cabeça com cola, né? É bem fácil de montar, de fazer a montagem. E até de conferência de peça. Ok? O aço inoxidável normalmente também tem o fechamento longitudinal cravado e vedado, tá certo? Ele é recomendado em algumas situações onde é necessária uma asepsia mais rigorosa, né? Então ele leva vantagem nesse sentido. Uma imagem que todo mundo conhece, a gente tem um trechinho, um pedacinho lá, na verdade, bem pequenininho, do duto circular inox. O alumínio, interessante esse detalhe, em salas de ressonância magnética, onde você vai fazer um exame de ressonância magnética, só pode ser alumínio. Qualquer outro material vai interferir no resultado do exame. Ele vai acabar influenciando nessas ondas eletromagnéticas que vão alterar o resultado. Então é proibido utilizar outro material em área de ressonância que não seja o alumínio. O alumínio tem uma vantagem também de ser mais leve, né? Apesar da resistência mecânica dele ser bem menor. Então normalmente quando você vai usar o alumínio tem que tomar cuidado também com essa tabela de espessura, porque por ele ter uma resistência mecânica bem menor,
você tem que subir a espessura dele, tá? Mas o peso por metro quadrado também é bem menor, com as mesmas espessuras. Ok? E o custo dele em relação a aço galvanizado? É maior, bem maior. É bem maior. Mesmo você subindo, porque assim, se você fizer um comparativo, pegar um duto chapa de meio milímetro, uma chapa 26 de espessura, um duto de aço pesa 4 kg, o de alumínio vai pesar 2 e pouquinho por metro quadrado. É bem menos. Só que você tem que subir, você não pode colocar o 0,5, você tem que pôr um 0,7, 0,8, alguma coisa assim. Então ele acaba pesando a mesma coisa, só que enquanto o galvanizado custa R$12 o quilo, o alumínio custa 50, mais ou menos hoje. Então é só onde é exigido mesmo, tá? O alumínio sempre vai ser mais caro que o galvanizado. Salvo essas loucuras de mercado aí, né, que de vez em quando, né, sobe material do mercado, o preço fica louco, mas mesmo assim é difícil equalizar isso. Tá? O mais barato de todos que a gente está falando aqui é o galvanizado, tá? É o galvanizado. Ok? Essa é a aparência dele, tá? Polipropileno. Esse é um produto que pouca gente está habituada a trabalhar. É um plástico, né? Recomendado para alguns ambientes na indústria onde sujeitos a gases tóxicos, e tem alguns ambientes que nem o inox aguenta, corrói tudo, né? A gente tem históricos aí de problemas sérios com isso. Então usa esse... Então usa-se, nos casos aí, sujeito a gases tóxicos, ou às vezes transporte de produto tóxico, né? Nós temos um caso aí, nós vamos mostrar uma foto, já vamos falar, e podem ser soluções mais econômicas em substituição ao aço inoxidável, dependendo da aplicação. Se não precisar subir muito a espessura do polipropileno, ele pode ficar mais barato que o inox. E para trechos longos, circulares. Se você começar a pensar num duto retangular de polipropileno, você já vai ter muito problema de custo, porque o fechamento dele é com solda térmica, né? Termofusão. Eu não sei se eu escrevi isso aqui, não, acho que não. Termofusão. Então, quando você tem um duto reto, né, você só calandra a placa com alguns cuidados, tem que aquecer um pouco para quebrar a resistência mecânica. Você calandra a placa, isso não é fornecido em bobina, é fornecido em placa. Calandra a placa e faz a solda na emenda. Se você pensar num retangular, como ele não tem elasticidade para dobras, se você pensar num retangular, você vai ter 4 linhas de solda, enquanto que no circular você tem uma linha de solda. E a solda é demorada, é trabalhosa, é cara, é complicada de fazer. Então, quanto menos solda você puder ter, é melhor. Então, o circular é bem mais recomendado para isso, para esse tipo de produto, tá? Essa instalação aqui foi feita no interior de São Paulo, numa área da Marinha do Brasil, onde eles estão desenvolvendo o combustível do submarino nuclear. Então, o que passa dentro desses tubos aí pode ter radioatividade. Então, nesse caso, apesar de eu ter falado que vazamento zero é para líquido, nesse caso, nós fizemos a fabricação e a montagem, acompanhando. Na verdade, a gente não faz a montagem, mas a gente indica a empresa e acompanha. E fizemos o teste de vazamento em toda a linha. E ali zerou. E tinha que zerar. Porque se vazar, pode ser radioativo. Pode até não ser, mas pode ser. Então, tinha que ser zero. Tá? E ficou uma instalação bem interessante. A curva tem que fazer... É como uma curva de aço soldada, né? Gomo por gomo, soldado também. E é essa a aparência dela. Ok? Alguma pergunta sobre o polipropileno? Alguém já se deparou com isso em algum projeto? Não. Até, abrindo um parênteses aí, até no conforto, ultimamente tem aparecido negócios para nós lá, onde o pessoal está enterrando o duto. Em vez de fazer aéreo, faz enterrado. E quando faz enterrado, o que você colocar embaixo da terra vai apodrecer, né? O inox ainda resiste mais. Mas aí é um caso que o polipropileno fica mais econômico que o inox. Então a gente tem feito muito duto
enterrado para obra de conforto, né? Edifícios corporativos, hipermercados, e por alguma razão o pessoal quer passar o duto por baixo da terra e a gente acaba fornecendo no polipropileno. Só duas questões do polipropileno. Pois não. A questão de densidade dele é menor que ele, ou seja, ele é mais leve de trabalho ou não, por conta da chapa. Não é porque ele tem que ser grosso, né? Então, o manuseio dele, em termos de peso, não muda muito, não. E questão de a temperatura média de trabalho do polipropileno. No caso, se você precisar se for um transporte de até qual temperatura ele poderia ter? Ele resiste? Eu não tenho essa informação para te dar agora, não me lembro disso. Mas ele tem uma resistência bem interessante. Mas não é igual ao aço no caso de fogo no ambiente, por exemplo. Né? Se você tiver fogo no ambiente, um duto de chapa 16, como é usado em pressurização de escada e tudo mais, ele resiste muito mais do que isso, porque esse é um plástico, vai derreter. Tá? Agora, a temperatura que ele suporta internamente, eu não sei de cabeça te falar agora. Tá? Teria que dar uma pesquisada. Ok? Algo mais? Mas é um duto interessante de trabalhar, é um produto bacana, essas coisas diferentes aí, bom de fazer. Divertido. Aqui, isso aqui tá vendo? Dá para fazer até a transformação de quadrado para redondo foi feito em polipropileno. Isso aqui já é uma indústria farmacêutica. Essa aqui é uma área que o que você colocar lá que não for de polipropileno vai apodrecer. Aqui apodrece mesmo. Não tem o que fazer. Ok? Questão da vedação que a gente falou, né? Vamos falar um pouquinho dos materiais e de como aplicá-los, né, para fazer uma vedação de qualidade. Os materiais, como eu já adiantei aqui, né, o interessante é usar material à base de poliuretano, porque ele possui uma excelente resistência a ataque microbiológico. Tá? Isso comprovado por estudos de engenheiros químicos e tudo mais. Então, cuidado com o produto que tenha silicone ou algum outro tipo de massa que pode dar problema. Tá? Há um detalhe que eu falei do silicone, não tem nada a ver com sala limpa, mas é uma informação que pode servir aí para vocês que fazem projeto, que mexem com instalações. O silicone, a gente forneceu muita coisa em indústrias automobilísticas, por exemplo. Em área de pintura, não entra silicone. Não entra silicone. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Não entra silicone. A gente até assina um documento nos responsabilizando de que os produtos que nós estamos fornecendo naquela área não tem silicone. A gente tem que assinar esse documento. Fábrica da Fiat, fábrica da Volkswagen, essas fábricas automobilísticas aí. E aí eu fui me informar por que disso. O silicone, ele, estando no ar, ele com o tempo a pintura começa a aparecer manchas. E a mancha fica uma bolinha até bonita, fica uma esfera não, um círculo, né? Fica um círculo bem homogêneo até, mas é interessante. Então, não pense, e silicone é um termo muito, é o bombril, né? O cara vai falar em vedante, é silicone. E nem sempre tem silicone na composição. Então, tomar muito cuidado com esse termo, a gente até treina o nosso pessoal, não use o termo silicone, porque se você estiver conversando com algum cliente que vai ter esse termo de pintura, ele vai se assustar, mesmo que você não use. Tá? Então, nesse caso também, PU é o mais indicado. A aplicação, né, é uma leve camada, não precisa, tem gente que faz umas crostas, né, que principalmente quando o duto é mal construído ou mal montado, ele vai eliminar o vazamento na base do vedante, né? Aí fica aquela lambança terrível. Não é um produto barato, então é muito melhor ser tomado antes, né, do que depois ter que usar paliativo e jogar dinheiro fora. Então a gente dá até uma dica aqui, pela nossa experiência, o nosso uso em fábrica, um tubo de 400 ml tem que render em torno de 20 metros lineares. Tá? Isso pode seguir nessa linha aí que não vai sobrar material e nem faltar. Tá? Deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui, antes que venha a menina com a plaquinha e falar para eu ficar quieto logo. Tem tempo ainda, acho que eu vou até terminar antes. Ok?
Ok? Então uma leve camada, como a gente mostra aqui, eu tenho ela na peça também, tá? Então uma camadinha, no caso aqui da junta longitudinal, uma camada pequenininha, limpinha, fica bem arrumadinho, tá? E ele terminado vai dar essa aparência aqui, ok? A gente tem lá para mostrar para vocês com o vedante aplicado. E é aplicado no canto também, que nós vamos mostrar a imagem aqui também. Esse é um canto sem aplicação, tá? Depois que se aplica, a gente vê cada coisa que dá medo, né? Vocês devem ver na execução de obra, devem ver cada coisa aí, cada pelanca de vedante, não? É isso aqui, ó, uma camadinha só, na junção aqui, e está resolvido. Ok? Perguntas? Vamos lá. A higienização. Como é que a gente faz essa limpeza e como é que faz o tamponamento. A gente tem uma pecinha lá também, tamponada, para vocês verem como é que fica depois de realizado o trabalho. A limpeza é uma mistura de álcool isopropílico e água, tá certo? Aplica com um pano que não solte pelo, obviamente, né? E em toda a parte interna do duto você tem que aplicar com bastante cuidado para limpar de fato, né? Não dá para fazer de conta que limpou, tá certo? Isso é um assunto sério, né? Tem que ser realmente bastante cuidadoso, tá? E o tamponamento, um filme stretch preso com fita adesiva, não tem muito segredo, tá certo? Bastante tranquilo. E ele vai dar tá falhando aqui. Ele vai dar essa aparência aqui, tá certo? Retangular, acho que ele cansou de me ouvir aqui, ó. Tamponado, aí dentro com reforço, a flange e tudo mais, e lá dentro podem ter certeza que está limpinho, tá? Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é um trabalho que foi feito na nossa fábrica, isso aqui é uma parte da nossa fábrica. Mas, né, sempre que possível, né, se o cliente permitir isso, se você tiver condição de ter um espaço na obra para fazer esse trabalho, é melhor. Por quê? Porque você, fazendo isso, você não consegue colocar um duto dentro do outro. Então o teu custo de transporte vai lá em cima, né? Você vai transportar muito menos. Então, se você tiver, a gente já fez algumas instalações de ter espaço na obra para fazer, mas é exigido azulejo na parede, piso frio, aquele monte de coisa, mas tudo bem, tinha lá, a gente fez, preferiu fazer na obra, no campo. E aí fica bem mais interessante em termos do transporte, tá? E até o plástico você acaba gastando menos, porque você limpa e pendura. Você monta um trecho no chão, por exemplo, lá de 4, 5 metros, que esse tipo de duto te dá rigidez para isso. Limpa, tampa as pontas. Então, em vez de você fechar, sei lá, 10 pontas, você fecha 2. Tá? Isso dá uma economia muito considerável. Ok? Os cuidados na montagem. Aplicação da fita de vedação. A gente mostrou lá como é que é a vedação no canto, né? Passar a massinha bonitinho lá e tal. O canto, na curva do duto ali, é o ponto mais crítico para vazamento. Então, tipo, você terminou uma obra, deu vazamento, vai lá que deve ser ali. Ou é ali, ou é na flange, para ser por ali. Então, por que isso acontece? O pessoal tem a mania de pegar a fita, essa fita aqui, né, que vai no meio das flanges, tá? Tá vendo? Ela faz a curva aqui, ó. O pessoal tem mania de vir com ela aqui, ele cola aqui, vem até o fim, corta. Aí vem aqui, corta. O cara põe 4 cortes na fita. É para ter um só, né? Você vem passando a fita e depois você faz a sobreposição no meio da flange, nunca no canto, tá? Porque já é o ponto crítico de vazamento. A gente já vedou o cantinho lá que a gente viu na foto. Esse é um duto com perfil, aquele da foto é com TDC, por isso está um pouco diferente. E aí chega no meio, você tem que fazer isso aqui. Qual a grande desvantagem de você fazer isso? Você tem que fazer e conectar o duto. Porque se você quer fazer para adiantar e deixar para colocar na fita, isso aqui começa a descolar, começa a soltar, tá? Isso por experiência eu digo para vocês, vai soltar.
Aí vai dar um trabalhão lascado para pôr de volta no lugar, porque aí a cola já não é a mesma, entendeu? É complicado. Então, e assim, só do lado da flange, tá? A peça que vai conectar aqui não precisa, como a gente mostrou aqui, tá vendo? É uma fita só para os dois lados, ok? Então é só uma peça, você vai ter fita só de um lado e conecta o outro lado sem fita, tá certo? Bastante atenção nisso, que isso é um ponto crítico e aonde deu vazamento, vai ali no canto. Agora, você pega um projeto lá que a gente mostrou lá, os dutos galvanizados. Qual canto está vazando? Onde você vai? Vai aplicar vedante em tudo? Olha o custo disso. Se tomar esses cuidados aqui, você evita tudo isso, né? Tá certo? Na montagem, a aplicação dos grampos, né? Porque quando o duto, esse tipo de duto flangeado, se vocês observarem, ele só tem 4 pontos de fixação, só as 4 pontas. Então, dependendo da seção, o que acontece? O meio dela ali, um pouco distante dos cantos, ele já começa a não ter a mesma proximidade, vamos dizer assim. Então, ali vira um ponto de vazamento. Então, você tem que colocar o grampo ali. A norma te define qual é a distância, está na página 49 da NBR. A gente não pode copiar a norma, né? Então, tá dando a dica lá, ok? A norma te diz qual o espaçamento entre um grampo e outro, a partir de que medida do canto você começa a colocar o grampo e tal, ok? Esse é um cuidado que você tem que tomar, porque também vai vazar ali na flange se você não fizer direito. Então tá aqui, ó. Esse é um exemplo, um duto grandinho até, nesse caso um duto com perfil, não é TDC, tá certo? Isso é, porque dependendo do projeto, assim, uma característica interessante. Projetos americanos, TDC. Projetos europeus, a maioria é perfil. Maioria. Tá? Porque o perfil começou a ser usado na Europa, e depois os americanos vieram com o TDC e tal, cada um tem o seu. Mas projeto europeu, projeto alemão, projeto inglês, projeto italiano, pede normalmente perfil. Tá? Então os grampos estão aqui. O grampo do perfil é diferente do grampo TDC, ok? A gente tem lá para mostrar para vocês. Esse é um grampo com parafuso, porque o perfil é mais robusto. O perfil, ele te dá uma vantagem na flange, porque o TDC é uma flange feita direto na chapa do duto. Então, se você tem um duto de chapa 26, você vai ter uma flange de chapa 26. Se você aqui tem um duto de chapa 26 com perfil, você vai ter uma flange com 3 vezes isso, né? O mais fino, o perfil mais fino que tem no mercado é a chapa 24. Então, você vai ter 2 espessuras da 24 e mais a da 26 no meio dele. Então você tem uma flange extremamente mais resistente do que no TDC, ok? Alguém aqui nunca viu o perfil? Ou quem já viu, já usou? Preciso melhorar meu marketing. Ninguém usou. Isso tem aqui em Goiânia e Brasília, tem na Retec, tá? A Retec é distribuidor nosso, esses acessórios tem todos lá para vocês. Já usou? Foi bem? Se falar foi mal, é hora de falar, hein? Que bom. Legal, é isso aí. Então, assim, a gente falando de fabricação, né? Na questão de fabricar duto, então, independente do material, do formato e tudo mais, né? Tem que usar equipamento específico para isso, tá certo? Para que com esses cuidados e os equipamentos específicos você consiga atender mais facilmente aí, né? Os testes de vazamento, que a norma a DW 143 é para os testes de vazamento. Norma NBR e norma SMAC são para construção. DW é para teste de vazamento, tá? Então, se usar equipamento, tem muita gente que acaba dobrando a chapa na viradeira, né, na dobradeira manual, e chamando de TDC. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de flange é aceitável pela norma, não tem problema nenhum. Só que quando você usa esse tipo de flange, a espessura da parede do duto não é a mesma do TDC, é um pouco mais grossa. Tem uma tabela específica para esse tipo de flange. Então precisa tomar cuidado, que se você tiver uma fiscalização muito rígida na obra, você pode ter seus dutos rejeitados por questão da espessura. Porque muita gente, a gente entende, não é todo mundo que tem volume, né, ou
intenção ou condição de ter uma perfiladeira, por exemplo, para fazer o TDC, faz na dobradeira. Beleza, sem problema. Dá para fazer um duto bom, dá para ficar legal, né? Estanque, sem, né? Tendo as normas, mas a espessura da chapa tem que tomar cuidado, ok? Vocês podem tomar uma castigada aí de uma fiscalização mais exigente, tá? Quando você faz sem a máquina, sem o equipamento apropriado, né? Você pode ter problema de vazamento, né? Com isso você aumenta a gasto de energia e desgaste prematuro de equipamento. Esse vazamento no duto, um exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo muito fácil de entender, é a geladeira com a porta aberta. Você dá aquela empurrada, não olha se fechou direito, alguma coisa deixou ela aberta, ficou aberta. O que vai acontecer? Ou com a borracha ruim, né? O que vai acontecer? Ela vai gelar? Vai. Só que para isso, o compressor, né, vai bater mais forte, vai trabalhar mais tempo. Porque vocês percebem que o compressor, né, liga, vai até a temperatura, desliga, vai, né? Se ela está aberta, chegou na temperatura, desliga, vai ficar muito pouco tempo desligado, vai ligar de novo, se desligar. Então o duto com vazamento é a mesma coisa, tá? E aí o compressor vai ter uma vida mais curta também, porque está ligando mais vezes, a vida dele é estimada em horas, então ele vai trabalhar mais rapidamente essas horas de vida que ele tem, tá? E a fabricação em obra, a gente orienta que se evite, né? Claro que nem sempre é possível, mas porque nem sempre você tem os equipamentos adequados. Controle de consumo de material é muito mais difícil, porque você joga a chapa no chão lá e o pessoal que está fazendo, se não estiver muito atento, às vezes ele põe uma 24 onde podia pôr 26, por exemplo, né? Não aproveita direito as sobras da chapa, tem uma série de problemas, né? O fato de ser, o simples fato de ser chapa e não bobina, né? No caso do duto pré-fabricado é trabalhado com bobina, então no trecho reto a perda é zero. Cada trecho reto da imagem que a gente viu ali, no nosso caso, ele tem uma medida final de 1,12 m, porque a bobina tem 1,20 m de largura, então esse 1,12 m nada mais é que a largura da bobina menos a flange. Tá certo? Então, no trecho reto, um duto de 1000 por 500, por exemplo, a gente vai tirar exatamente o perímetro dele, não perde absolutamente nada. Se você vai trabalhar com chapa, você já, né, vai ter perda, porque nunca vai bater certinho a medida que você tem que deixar o sobremetal para fazer a Pittsburgh, né, o fechamento longitudinal e tudo mais. Fazendo a obra, você tem um excesso de ruído, que você vai precisar do martelo. O duto pré-fabricado não, né? Só parafuso, não tem barulho nenhum. E você fica limitado às regras e aos horários do contratante. Você vai fazer dentro da obra, é a regra dele, né? Não pode sábado, você vai subir num degrau desse aqui, o cara da segurança já não deixa, você tem que ter NR, você tem que ter o cinto, você tem que ter asa, né? Tem que ter tudo, é quase isso, né? Então é complicado. Certo? Paraquedas nas costas, Então, você estando fora da obra, às vezes pode ser interessante por causa disso. Você vê, pode ser paradoxal, né, que eu acabei de falar que para fazer a limpeza, a vedação e tamponamento é bom na obra, mas é uma coisa já no duto pronto, né? Isso aqui já é outra história. Ok? E preferir os dutos pré-fabricados exatamente por isso, né? Equipamento específico para esse fim, perde menos material por utilizar as bobinas. Você tem todo o controle, então, por exemplo, no caso, não vou falar só da gente, todo mundo, qualquer fabricante de duto pré-fabricado tem essa obrigação. Você mandou um projeto para ele te dá um preço daquele projeto, né? E é aquilo e acabou. Não tem que ficar, amor, não vi um duto no projeto. Não, a menos que seja algum duto que não estava lá. Aí tudo bem. Então, assim, você sabe exatamente quanto você vai gastar. É aquilo e acabou. Não é para ter surpresa. Não tem que ter. Se não tiver mudança de projeto, não tem que ter surpresa. Você já sabe no começo do item duto, você já sabe quanto vai custar. Tá? A montagem é silenciosa, porque não precisa martelo, é só parafuso, né? A gente acabou de falar. E como é muito rápido, né? A gente falou, monta um trecho lá de 5 metros no chão, levanta, é muito mais rápido. Então você agiliza recebimento, né, com medição de duto montado, diminui o tempo de obra, com isso você diminui o custo de viagem, estadia, uma série de coisas, tá certo? E com isso também antecipa o recebimento, tá? Recebe antes.
Tá? O que é equipamento específico aqui? Esse é um equipamento nosso. Ele é fabricado pela Lookformer, que é uma marca que vocês já devem ter escutado. Então, você está vendo? Sai da bobina lá, é que aqui nessa posição não dá para ver, mas a gente tem 4 bobinas lá, bitola 26, 24, 22 e 20. Então você põe, dependendo da espessura, põe lá. Isso aqui, esse amarelo aqui, é uma perfiladeira Pittsburgh para fazer o fechamento, aquela preparação do fechamento longitudinal. Aqui, essas duas aqui são duas TDCs. Então o que ele faz? Aqui ele faz já a dobra da Pittsburgh, vem para cá, faz os 2 TDCs, vem, e aqui ele já faz a dobra. Isso é uma dobradeira eletrohidráulica, já faz a dobra. Então aqui, quando você tem uma peça aqui, já tem outra vindo, né? É muito rápido, a produção é muito rápida. E aqui é o que eu falei para vocês, tá vendo? A largura da bobina, a largura da peça e a largura da bobina menos a flange. Então, o que perdeu de material aqui? Absolutamente nada. Tá? Trabalha-se com bobinas, todo mundo sabe o que é uma bobina, então. E esse aqui é um exemplo, esse é um duto de área limpa, tá certo? De laboratório, um duto, esse sim TDC, ok? Fabricado lá por nós, no caso. E é esse tipo de padrão que você vai ter na sua obra. Acho que o cliente fica satisfeito de ver uma instalação nesse nível, né? Ok? Né? E vai lembrar de você depois. E a gente falou muito em vazamento aqui, mas é sempre bom lembrar que esse tema é antigo, né? Citado no livro Carrier. Esse livro é da década de 80, para vocês terem uma ideia. Tá? E nesse livro eles falaram que os testes na época, lá na década de 80, deram até 30% de vazamento. 30%. É muita coisa. Então você tem que ter uma máquina 30% maior para gerar ar que você está jogando fora. Tá certo? 30% de energia que você está jogando fora para manter essa máquina ligada. E um seminário lá em Chicago em 1982 também. Esse livro é anterior ao seminário, tá? Deve ser de 1980, eu acho. E apontou de 10% a 15%. O seminário foi um pouco mais conservador. Mas mesmo assim, você jogar 10% a 15% de dinheiro fora, não dá, né? Ninguém gosta, né? Quer dizer, ninguém normal gosta, né? Certo? Perguntas? Pois não. No caso do reforço, no duto de pressurização, ele precisa de algum tratamento especial? O reforço ou o duto? Pressurização de escada, se fala. Não, o duto de pressurização ele tem que ser soldado, quer dizer, não soldado, ele tem que ter uma chapa grossa, aí você tem que ver norma de bombeiro do teu estado para essa chapa, porque ele não pode deteriorar no fogo, né? Porque ele está lá exatamente para manter a escada livre de fumaça para você poder sair do prédio, tá certo? Mas não tem preparação especial nenhuma. E o reforço dele é normal também? É normal, mas normalmente nem se usa, porque eles não são grandes, ele tem que ter espessura grande, ele tem que ter espessura maior para resistir ao fogo. Então, se você olhar na tabela da NBR 16401, a espessura dele está muito acima do que a seção exige. Então, um duto de pressurização nunca vi com reforço. Não é necessário. Tá? Ok? Perguntas? Então, acho que acabou. Certo? Obrigado, viu, gente? Fiquem à vontade.